Supremo Tribunal Federal aprovou uma série de medidas voltadas ao combate à letalidade policial e ao crime organizado no Rio de Janeiro. As determinações fazem parte de um julgamento que discutia a atuação das forças de segurança pública em comunidades. Os ministros estabeleceram regras rigorosas e aprovaram um plano de ação que terá que ser cumprido pelo Estado. Quem acompanha o assunto é a nossa repórter Luciana Amaral. Luciana, muito boa noite. Atualiza para a gente essa decisão do STF, Luciana. Oi, Leandro, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no Arena. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que a Corte vê falhas administrativas no processo atual e ainda uma omissão parcial do Estado com a violação dos direitos humanos por parte das organizações criminosas. Ao mesmo tempo, ele disse que vê um compromisso por parte do Estado do Rio de Janeiro em cessar as violações. Por tudo isso, então, o Supremo decidiu uma série de providências que devem ser adotadas a partir de agora, então, nas operações policiais. Por exemplo, que o governo do Rio faça um plano para retomar territórios controlados hoje pelas organizações criminosas, que apresente dados mais transparentes sobre as operações policiais, especialmente com mortes. Essas informações devem indicar qual força de segurança, se civil ou militar, fez o disparo letal e em qual operação isso aconteceu. Além disso, as corregedorias das polícias vão ter 60 dias em caso de morte para concluir as apurações. O Estado também vai ter 180 dias para estabelecer um programa de assistência de saúde mental para os profissionais da área de segurança pública. Outras determinações importantes também incluem a permissão de operações perto de escolas, o que até então estava vedado, desde que se respeite o uso da força, especialmente nos períodos de entrada e de saída dos alunos. E aí vai caber a cada força de segurança definir o grau adequado a ser usado em cada contexto. Já as buscas domiciliares passam a ser autorizadas apenas durante o dia e em 180 dias fica obrigatória a presença de ambulâncias de apoio nas operações previamente agendadas. Já as câmeras em fardas policiais, elas já estão sendo instaladas e vão ser também a norma a partir de agora. Por sua vez, a Polícia Federal vai ter que fazer inquéritos sobre a movimentação de dinheiro de forma criminosa, com o apoio de vários outros órgãos, como o COAF, a Receita Federal também. E os alvos vão ser os principais grupos criminosos e as suas conexões com os agentes públicos, com ênfase em milícias, armas, munições, drogas e lavagem de dinheiro. Hoje, na sessão no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino disse que o crime organizado não está concentrado nas áreas mais populares, mais humildes do Rio de Janeiro, mas sim no asfalto. Vamos conferir o que ele disse. No que se refere aos fluxos financeiros, tive a oportunidade, num julgamento anterior, mencionar que nessas distorções de percepção quanto ao crime organizado, a ideia é que isso se concentra nas áreas populares do Rio de Janeiro. E não é verdade. O que tem de principal no crime organizado no Rio de Janeiro não está nos bairros populares, não está nos morros nem nas periferias. Na verdade, está no asfalto. Na verdade, está no asfalto, tanto no que se refere ao financiamento do crime organizado e das milícias, quanto no que se refere à lavagem de dinheiro. Juliana Lopes, os estados podem ser cobrados por ações policiais? Em alguns pontos, sim, por isso essa decisão está sendo vista com bastante atenção, como muito importante para autoridades e entidades que estão observando a letalidade de operações no Rio de Janeiro e também fora. Daqui a pouquinho, inclusive, nessa edição ainda, a gente vai falar do caso de São Paulo. Agora,
É estarrecedor, Leandro, a gente entender que precisou o Supremo Tribunal Federal iniciar um julgamento e sentar para discutir regras e definir regras que são básicas para qualquer operação. Para a gente dar uma olhada nessa lista de regras, a partir de agora, nas comunidades do Rio de Janeiro, onde houver operação, o local da ocorrência deve ser preservado pelos primeiros policiais, sem alteração no cenário do crime. É básico isso em qualquer morte, em qualquer operação. O Ministério Público deve ser acionado imediatamente, pode julgar se vai designar um promotor. O delegado de polícia vai ter que comparecer à cena. A autópsia vai ser obrigatória para os corpos, né, que forem encontrados depois de uma operação policial. Olhando o que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, a gente fica se perguntando o que acontecia dentro dessas comunidades para que essas regras precisassem, essas regras básicas e óbvias precisassem ser desenhadas. Eu conversei hoje com o Gabriel Sampaio, que é um advogado que acompanha esse julgamento muito de perto. Ele é diretor de litigância e incidência da Conectas. E é um momento de celebração porque coloca ali algumas regras que podem, inclusive, são específicas do Rio de Janeiro. Mas, em ações fora do Rio de Janeiro, algumas regras podem ser cobradas. E aqui em São Paulo, também em operações policiais na Baixada Santista, especialmente, há uma letalidade policial, principalmente nos anos anteriores, que está sendo observada com muita atenção pela Defensoria Pública, inclusive. Essa fala do ministro Flávio Dino foi uma resposta, inclusive ao governador Cláudio Castro, que vem afirmando que, por conta dessas regras restritas para operações nas favelas, a criminalidade cresceu e o crime organizado também. E o que os dados mostram é que não. Isso foi colocado por ministros, inclusive, durante esse julgamento. Eles afirmam que de 2019 para cá houve uma redução de 60% da letalidade policial em operações no Rio de Janeiro e da criminalidade também. E afirma que é um julgamento importante porque fez com que a voz dessas famílias que perderam entes queridos durante uma operação e não tiveram nem o direito de cobrarem ali de alguma forma ou de terem acesso a informações de uma investigação sobre como aquela morte ocorreu, essas vozes chegaram à Suprema Corte. E isso é muito importante para garantir os direitos das pessoas no Brasil, especialmente de quem mora fora dos grandes centros e está nas comunidades. E são muitas espalhadas por todo o Brasil. Reforçando, quem são essas pessoas? Mulheres que perderam filhos, porque são os jovens negros que morrem nessas operações e que precisavam de uma resposta da justiça para o que aconteceu e, na maioria das vezes, não foi investigado. Então, temos regras determinadas para o Rio de Janeiro que podem, inclusive, ser cobradas de outros estados. Reforço aqui, São Paulo tem uma grande letalidade em operações nas comunidades e nas favelas.